O Japão, localizado na costa leste do continente asiático, é um arquipélago em forma de arco com 3.000 quilômetros de extensão. No coração do país está Honshu, a ilha principal. Ela representa 60% do território japonês. É lá que ficam Kyoto e Tóquio, as duas capitais mais recentes. 3.5 Japão montanhas. Nas planícies costeiras, população densa. 80% dos japoneses vivem em cidades. Também o relevo montanhoso limita o tamanho e a produção das fazendas. A porcentagem de jovens na população japonesa está diminuindo continuamente. 20% dos japoneses têm mais de 65 anos. A sociedade cuida dos mais necessitados, pois a coesão social é um valor fundamental aqui no Japão. Há, por exemplo, marcações em relevo nas calçadas para ajudar a guiar pessoas cegas. As onipresentes montanhas são um obstáculo para a expansão das habitações. Para aproveitar ao máximo o espaço reduzido em que vivem, os japoneses cultivam em qualquer pedaço de terra disponível, por menor que seja. A arquitetura tradicional deu lugar a construções de vários andares. Para essa falta geral de espaço, eles encontraram uma solução vertical. As tradições são enraizadas, especialmente na culinária, onde a apresentação criativa dos pratos é particularmente importante. Produtos frescos são preferidos, e o preparo envolve uma série de operações meticulosas. Os japoneses são atentos à natureza. No outono, eles acompanham as folhas de bordo dia após dia enquanto ficam vermelhas. Os japoneses são disciplinados. O Zen budismo, que foi introduzido no Japão no século XII, é baseado na meditação. O Jardim Zen, extremamente sóbrio, é projetado para ser propício à meditação e à autoconsciência. As atitudes, os gestos e as vestimentas foram transmitidos ao longo dos séculos em rituais muitas vezes complexos e cheios de simbolismo. As tradições antigas alimentam a criação artística. Elas também são mantidas vivas por formas de expressão contemporâneas. O cinema, por exemplo, deve seu sucesso a diretores renomados e heróis dos desenhos animados. Novas tradições surgiram. Personagens encantadores conquistam o público. Esses são os kawaii, que significa fofo. As crianças aprendem a ser socialmente responsáveis, mas adultos acabam entrando na brincadeira. O gato Maneki-neko traz boa sorte. Ele exerce boa influência quando você tira o mikuji de máquina automática. Num pedaço de papel, você encontrará uma previsão para o seu futuro. Significa que terei um futuro melhor. A quantidade de agricultura está diminuindo e agora representa pouco mais de 1% do produto interno bruto. O cultivo de arroz sobrevive graças aos subsídios do governo. O Japão é a segunda economia mais poderosa do mundo, depois dos Estados Unidos. A indústria representa 1/4 da riqueza do país e emprega 1/4 da força de trabalho. A indústria automobilística é uma das potências econômicas do país. Apesar do terreno montanhoso, os japoneses melhoraram seu sistema rodoviário. As montanhas não são altas, mas exigem obras para atravessar. As telecomunicações são uma forma de economizar bastante tempo neste país, cujas estradas muitas vezes seguem caminhos sinuosos. Os pedágios rodoviários no Japão estão entre os mais altos do mundo. O trem de alta velocidade, o Shinkansen, conecta as principais cidades. É uma maneira rápida e confiável de viajar. O Shinkansen é inaugurado em 1964, 17 anos antes do TGV francês. Ambos os trens atingem a mesma velocidade, cerca de 300 km por hora, mas o Shinkansen se destaca pela frequência. Em algumas linhas, há até 6 trens por hora.
A ilha de Honshu é mais larga no centro, com 250 quilômetros de largura. No coração da região de Chubu, encontramos a cidade de Takayama. Mesmo com bairros modernos, a cidade foi poupada da urbanização desenfreada do século XX. Por uma quantia modesta, um monge pedinte realiza um ritual de purificação. O mercado matinal atrai multidão ao amanhecer. Japoneses veem proteínas vegetais anti-envelhecimento. A cidade preservou seus edifícios de madeira, que datam do século XVII. Os artesãos locais são renomados em todo o Japão. No passado, a cidade pagava seus impostos enviando seus melhores carpinteiros para a capital, para trabalhar nos templos e palácios. Os artesãos tradicionais de Takayama são altamente habilidosos em diversas áreas. Até mesmo para transportar turistas, as formas tradicionais ainda são praticadas. Os riquixás ainda vão permanecer por um bom tempo. Os artesãos locais produzem trabalhos, desde espetinhos de peixe até fazer dorayaki. Mas a especialidade de Takayama é a escultura em madeira. 15 a 20 minutos. O limite de tempo é... A cidade está lotada de pessoas que vieram para o Festival de Outono. O evento é uma celebração para agradecer aos deuses pela colheita. Uma marionete karakuri executa uma série de movimentos intrincados no topo de um carro alegórico chamado dashi. Ele é o intermediário entre o mundo dos humanos e o das forças divinas. As bonecas mecânicas de Takayama são uma tradição muito antiga, que remonta ao período Edo. É meu dever manter essa tradição viva para a próxima geração e as futuras. Um grupo de jovens está executando as figuras de um desfile Tokiraku. As marionetes karakuri são protegidas como verdadeiras obras de arte. Sua maquinaria é incrivelmente complexa. Uma delas é a divindade Bizu-sama. Ele pincela um caractere numa folha papel que depois será colocada na entrada de uma casa trazendo boa sorte à família. Durante o festival de outono, 11 dashi desfilam pelas ruas da cidade. Os dashi remontam ao século XVII. Eles são verdadeiras obras-primas, compostas de madeira, tecido, metal e laca. As festividades são realizadas em homenagem à divindade Sakurayama Shimangu, uma divindade do Shintoísmo, a religião original do Japão. Durante a procissão, a divindade é levada em um santuário portátil. Os vendedores estão por toda parte, fazendo negócios com visitantes, pois o Festival de Takayama é um dos melhores do país. Após o anoitecer, a dança do xixi, a dança do leão mítico, percorre diferentes partes da cidade.
Os dashi são iluminados e percorrem as ruas seguindo um trajeto preciso. Uma equipe de vários homens puxa as pesadas estruturas. Guiar o carro alegórico pelas ruas estreitas é realmente um feito e tanto. Carros alegóricos param diante dos oficiais do festival. Após as saudações de costume e trocas de gentilezas, eles recebem uma oferenda de várias garrafas de saquê, também conhecido como vinho de arroz. A oferenda de saquê serve para apaziguar as divindades e garantir uma colheita farta. O festival segue o ciclo das estações. A região de Chubu é cortada pelos Alpes japoneses. E no Parque Nacional de Kamikoshi, é possível ter encontros surpreendentes com macacos japoneses. O vulcão Yakedaki atinge uma altura de 2.500 metros. As nuvens que passam pelo cume se misturam com as lufadas de fumaça e gás que saem da cratera. O contorno da Terra foi drasticamente alterado por uma erupção violenta em 1915. Projeções vulcânicas represaram o rio que drenava o vale, formando um lago. A beleza deste lugar é uma inspiração para artistas. Eles expressam sua admiração pela natureza até nas nuances mais sutis. É sempre possível aproveitar a natureza em seu estado selvagem, desde que se tenha respeito por ela. Os japoneses têm um profundo respeito pelo seu patrimônio natural. O patrimônio arquitetônico foi projetado para estar em harmonia com a natureza. Casas com telhado de palha são características da vila de Ojimachi. Toda a comunidade participava da construção dessas casas. Elas foram projetadas para resistir aos invernos rigorosos, em especial às fortes nevascas. Os telhados são inclinados de forma acentuada para evitar o acúmulo de neve, sem pregos, sem parafusos. As vigas são montadas com corda. Essas casas são gachos-ukuri e precisam de manutenção regular. O termo gachos-ukuri vem da expressão gacho-suru, que significa literalmente juntar as mãos em oração. É um pouco como um fogo. Como você pode ver, o telhado é de palha. De 1930 a 1935, nós reparamos o telhado de palha a cada 30 a 35 anos. Trocamos a palha do telhado há 2 semanas. E como você pode ver, está impecável. Na região de Kansai, o Monte Koya, a uma altitude de 900 metros, é coberto por uma floresta. No século IX, o monge Kukai subiu essa montanha com um pequeno grupo de seguidores. Eles acabaram criando aqui um dos principais centros do budismo japonês. O budismo foi introduzido no Japão da Coreia no século VI. Ela é composta por diferentes seitas, como a escola Shingon fundada em Koya. Na tradição budista, o termo seita não tem o sentido pejorativo que muitas vezes possui no Ocidente. É simplesmente um ramo do budismo que surgiu por razões espirituais ou políticas. Os rituais podem variar, todos seguem ensinamentos de Buda. O Templo Kongobuji é a sede oficial do budismo Shingon. O edifício no centro é chamado de Okuden.
Ele foi colocado de forma que os dois dragões se encarando, representados por aquelas pedras, o protegessem. Buda é homenageado no ritual do fogo goma, no qual paixões e desejos terrenos são simbolicamente consumidos. Os monges entoam mantras, encantamentos de fórmulas místicas. Um caminho sombreado por cedros japoneses serpenteia pelo cemitério Kunoin. Essas estátuas vestidas de vermelho são o deus Jizo, protetor de crianças falecidas e de mulheres que tiveram abortos espontâneos ou induzidos. Existem cerca de 200 mil túmulos aqui. Okuniya de Mazuko. No centro está o túmulo do monge Kobudaishi Kokai, o fundador do budismo Shingon. Monge Kokai tem prestígio que japoneses querem ser enterrados aqui. Diversas grandes empresas têm jazigos reservados para seus funcionários. A decoração do jazigo muitas vezes é inspirada na natureza do negócio. Do produtor de café à indústria aeroespacial, o espírito da empresa continua vivendo na próxima vida. Os omikuji que anunciam mais notícias são amarrados em uma corda. A água é aspergida sobre os budas para purificar-se antes de entrar no templo. Rituais como esse fazem parte do cotidiano. O mar do Japão faz fronteira com a costa norte de Chubu. Kanazawa, na costa, é a principal cidade. Já foi a quarta maior cidade do Japão, mas agora, com seus 500 mil de habitantes, não passa de uma pequena cidade do interior. Sua vitalidade lhe garante destaque. A estação de trem é um exemplo disso. Vidro e aço se misturam com materiais tradicionais, pois a tradição tem uma presença forte aqui. A entrada da estação evoca um torii, o tradicional portal shintoísta que marca a entrada de um lugar sagrado. Linhas limpas, uma decoração minimalista, mas isso não significa, de forma alguma, que a estação seja fria e impessoal. O trem faz parte da cultura japonesa, assim como a arte contemporânea, que tem seu próprio museu aqui em Kanazawa. O Museu de Arte Contemporânea do século XXI foi inaugurado em 2004. Os visitantes se encantam com a luz do local e com o caráter lúdico das obras. O Homem que Mede as Nuvens, de Jean Fabre, é um símbolo perfeito para o museu. Onde termina a brincadeira e onde começa a arte? Com obras tão recreativas quanto criativas, o espectador se torna ator. Ele se torna parte da obra de arte. Em The Swimming Pool, uma obra do argentino Leandro Erlich, a ilusão é perfeita. A explicação está debaixo d'água.
O trem faz parte do cotidiano da maioria dos japoneses, e em certos restaurantes de sushi, é o próprio Shinkansen que serve a sua refeição. Serviço rápido garantido. Uma tela sensível ao toque para fazer o pedido e a refeição chega em poucos segundos. Na hora de pagar a conta, basta contar os pratos. A cor indica o preço de cada prato. O mercado Omisho abastece os habitantes de Kanazawa com frutos do mar desde que foi fundado no início do século XVIII. A alga marinha é uma das grandes preferidas. De peixe, os conhecedores podem encontrar uma grande variedade de legumes e especiarias, como esta raiz de uma planta que vem da Ásia, o gengibre. Indo de uma barraca para outra, você pode encher os olhos e deliciar o paladar. O castelo de Kanazawa pertenceu ao clã Maeda a partir do final do século XVI. Coberto com suas distintas telhas de chumbo esbranquiçadas, é uma fortaleza elegante. Ele foi destruído por incêndios várias vezes, após resistir a cercos graças às suas muralhas perfeitamente montadas. No meio do século XIX, um senhor do clã Maeda mandou construir a Vila Seizunkaku para sua mãe. A vila agora abriga uma coleção de bonecas que supostamente protegem as crianças de espíritos malignos. No jardim, a cerimônia do chá acontecia à luz de lanternas. No jardim Kinhoken, o homem admira cuidadosamente a natureza, dá suporte a ela e a protege. O jardim foi criado por outro senhor do século XVII. O jardim possui os 6 atributos que fazem um jardim japonês perfeito: vistas panorâmicas, amplitude, artificialidade, antiguidade, isolamento e, claro, abundância de água. Aqui, diante da fonte mais antiga do Japão, pode-se apreciar a beleza simples da natureza. Nagamashi é o bairro em que os samurais, casta de guerreiros, costumavam viver. Hoje, é um centro ativo das artes decorativas, em especial, de uma das especialidades de Kanazawa, o makie, a decoração de objetos com laque e metais preciosos. Makie é um tipo de arte feita em madeira. Usamos a laca como uma cola junto com pó de ouro, prata ou platina, em India, Arkansas. Para a China, Jinadou. Quando o objeto seca, aplicamos outra camada de laca. Removemos o pó restante com um pincel. Polimos e esse é o processo que seguimos para o makie. Objetos de tal refinamento têm, é claro, seu preço. Esta é a caneta tinteiro mais cara do Japão. Custa 15 milhões de ienes. 15 milhões de ienes, cerca de 100 mil euros. Aqui no distrito de Higashi, repleto de antigas casas de geisha, as jovens gostam de passear com trajes tradicionais. Eu moro em Kanazawa e minha amiga aqui está visitando. Estamos usando o kimono para guardar boas lembranças. Uma casa de geisha, uma shaya, é tradicionalmente uma residência de 2 andares construída em madeira. Algumas delas aqui ainda são habitadas por geishas. A geisha é uma anfitriã altamente treinada que, graças à sua cultura, sabe animar um jantar e conversar com os convidados. Sua maquiagem e traje seguem regras muito rigorosas. As maiko são as aprendizes de geisha. O treinamento delas, que é bastante extenso, leva vários anos. De qualquer forma, nós ensinamos tudo a elas.
Depois, elas vão escolher a disciplina que mais combina com elas. Como hoje em dia há pouquíssimas Maiko, quase todas têm várias especialidades. Otondo Minairona, não, Koto Yarimasa. Península de Noto avança para o norte no mar do Japão. Os longos trechos de praia de areia que margeiam a costa são refúgios de paz e tranquilidade. Ou talvez não, pois a areia aqui tem uma particularidade. Quando está molhada, ela se compacta de tal forma que fica tão dura quanto o concreto, e veículos motorizados podem aproveitar esse fenômeno. Esta é a única praia onde você pode dirigir um carro e é a Praia Shiriyama. Em outros pontos a costa não é acessível. Em Noto, Kongo, as rochas vulcânicas irregulares estão em constante transformação devido à erosão do mar. Sejam espetaculares ou sutis, as manifestações da natureza nunca deixam os japoneses indiferentes. Eles as respeitam e apreciam como um espetáculo, um presente dos céus. Mosaico Lavouras assemelha a Jardim Zen. Para alcançar a harmonia natural, não existem linhas retas em um Jardim Zen. Se alguém coloca uma pedra para evocar uma montanha, é preciso ter certeza que a natureza poderia ter feito o mesmo. A oeste de Honshu, na região de Chugoku, uma certa cidade entrou de forma brutal para as páginas da história Hiroshima. Na manhã de 6 de agosto de 1945, o céu estava limpo sobre a cidade. O bombardeiro americano lançou a bomba atômica de uma altitude de 9.500 metros. Ela explodiu diretamente sobre o Instituto de Desenvolvimento Industrial, o único prédio que permaneceu de pé. Eles mantiveram o prédio nesse estado como testemunho e o renomearam para a cúpula da bomba atômica. Os americanos haviam escolhido outras cidades como possíveis alvos, mas no dia trágico, elas estavam cobertas por nuvens. A catástrofe aconteceu em Hiroshima porque o tempo estava bom aqui naquela manhã. Hoje, os jovens do Japão são incentivados a visitar o Parque Memorial da Paz. Vários monumentos foram erguidos aqui, como o Monumento das Crianças pela Paz. Há lembretes constantes, e eles explicam por que os fogos do céu caíram aqui. Este é um espaço inteiramente dedicado à tragédia, e mostra o sofrimento que o país enfrentou antes de voltar a viver em paz. O Museu Memorial da Paz nos mostra a dimensão do desastre. Há uma maquete da cidade como era antes da bomba. Vemos a cúpula em seu estado original, antes da hora fatal. O presidente americano, Harry Truman, lançou a operação principalmente para pôr fim a um conflito prolongado. Hiroshima era um alvo ideal, pois nunca havia sido bombardeada.
Assim, seria mais fácil avaliar o poder destrutivo da bomba. A maioria das vítimas morreu queimada, e a radiação continuou matando por anos depois. Hoje, a cidade está decididamente voltada para o futuro, mas preserva a memória do seu passado. Hiroshima se orgulha do seu sistema de bondes. Ele foi criado no início do século XX e foi totalmente reconstruído após a explosão atômica. No Museu do Bonde, alguns dos antigos veteranos estão surpreendentemente bem conservados. Peças de reposição são bastante raras, mas todos os bondes são mantidos em funcionamento, mesmo estando agora aposentados. O bonde número 651 passou pela bomba. Ele foi restaurado e, mesmo balançando um pouco, ainda consegue competir com os bondes de hoje. No final do século XVI, o chefe do clã mais poderoso decidiu construir um castelo na cidade. Depois, o castelo foi demolido, exceto pela sua torre de 4 andares, que foi destruída pela explosão da bomba atômica e reconstruída cerca de 10 anos depois. O distrito de Kinzagai é realmente o lugar ideal para uma vida noturna animada, vibrante e cheia de opções de entretenimento. Sexta-feira após o trabalho, colegas se reúnem para comemorar o fim da semana com uma ou duas bebidas. O porto de Hiroshima é ao mesmo tempo aberto para o Oceano Pacífico e bem protegido. Os estaleiros de Kure, ao sul da cidade, dão uma ideia do poder marítimo do Japão. 10 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão se tornou o maior construtor naval do mundo, mantendo-a por meio século. Atualmente, o Japão está em segundo lugar, atrás da Coreia do Sul. Indústrias sustentam a economia japonesa. Como o país possui poucos recursos naturais, o Japão precisa importar suas matérias-primas antes de transformá-las. Um fato que a indústria automobilística levou muito a sério. Em 2007, o Japão ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o maior fabricante de carros do mundo. Um resultado que só foi possível graças à racionalização da produção. Há pouquíssimos trabalhadores nas linhas de montagem porque praticamente todas as operações são automatizadas. A máquina está ali para servir ao homem, e o homem verifica o trabalho da máquina. Algumas montadoras conseguem produzir até 7 modelos na mesma linha de montagem. Novos protótipos mostram o futuro da indústria automobilística. O design dos carros mudou muito nos últimos 40 anos e a necessidade de economizar combustível levou os projetistas a melhorar a aerodinâmica. As bordas afiadas foram suavizadas e os motores consomem menos. O Japão é o maior importador mundial de produtos do mar. O país até possui seus próprios recursos, mas eles não cobrem a demanda. Há um bom número de fazendas de ostras ao largo da ilha de Miyajima. Em um canto de uma enseada está abrigado um lugar sagrado, sinalizado pelo característico portão Torii.
É um vasto santuário shintoísta construído sobre estacas. Toda a ilha de Miyajima é considerada uma divindade. Por isso, é proibido incomodar os servos que circulam livremente pela ilha. Alguns turistas querem eternizar sua visita à ilha com a celebridade local, se possível. O servo precisa de um pouco de incentivo, mas o pombo é mais colaborativo. Felizmente, o fotógrafo é quem dá a palavra final. Na maré baixa, é possível caminhar até o enorme torii. Os shintoístas veneram os espíritos, os kami em japonês. O mar, a areia, o vento, as algas, todos têm uma alma divina. Não pode coletar mariscos. Segundo a lenda, um cavalo oferecido ao templo fica branco após 5 anos. Com seu gorro preto e sua túnica branca, o sacerdote shintoísta oficia em uma religião que não tem fundador, nem dogmas, nem mandamentos. A pagoda Taroto é construída no estilo japonês, mas possui características indianas e chinesas. A influência chinesa também pode ser sentida na música ritual shintoísta, uma música extremamente refinada tocada na corte imperial. A leste de Hiroshima fica a ilha de Naoshima. Uma lanterna tradicional marca a entrada do porto. Em apenas alguns anos, a ilha ganhou notoriedade. E, no entanto, a arquitetura das casas não tem nada de especial. A vida na ilha mudou no dia. Um editor lançou vários projetos ambiciosos para as artes. Por exemplo, o projeto Art House deu a certos artistas a oportunidade de transformar um prédio comum em uma obra de arte. O criador queria que o projeto integrasse a arte à natureza. O conceito de misturar arte e natureza é bastante zen. Como misturar natureza com concreto? Como dar vida ao concreto bruto? O arquiteto japonês Tadao Ando conseguiu superar esse desafio. Ele projetou um edifício que é ao mesmo tempo hotel e vitrine para a arte contemporânea. Do lado de fora, os seres criados por Nick de Saint-Phal dão o tom para as obras de arte que brotaram por todo o terreno. A arte e a cor transformam a natureza. E mesmo os espantalhos viram obras de arte. Um museu escondido no topo de uma colina, com obras de Giacometti César expostas lado a lado. Os artistas brincam com a visão e a ilusão. Pintura ou paisagem, parede ou quadro, o museu é uma obra de arte em si mesmo. E quando a obra de arte balança ao vento, a união com a natureza é total.
No coração da região de Kansai, Kyoto foi a capital e o centro religioso do país por mais de 1000 anos. O patrimônio está notavelmente bem preservado, pois a cidade foi poupada dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Nos bairros antigos, as casas são feitas da tradicional madeira. Várias casas são agrupadas em torno de uma única entrada, pois, no sistema antigo, os impostos sobre a propriedade eram calculados não de acordo com a área construída, mas sim pela largura da fachada. Bairro tradicional, encontros tradicionais. Sou Laia. Kyoto abriga um bom número de templos. O telhado curvado é uma das características da arquitetura tradicional japonesa, tanto religiosa quanto secular. A forma pode ser simples ou mais elaborada. Templo famoso de Kyoto é o Kinkakuji. É conhecido como Pavilhão Dourado porque é coberto por folhas de ouro. Construído no final do século XIV, originalmente era a residência de um general, um shogun. Um monge o incendiou porque não suportava tanta beleza. O templo é cercado por um jardim projetado por um monge budista zen, onde há um bosque de bambus gigantes. Os jardineiros tentavam superar uns aos outros em criatividade ao projetar os arredores dos templos. Para chegar a alguns dos templos, é preciso percorrer o caminho da filosofia, que serpenteia pelo matagal. Ele recebe esse nome porque os monges vinham aqui para meditar. Um imponente torii se ergue próximo ao santuário Ayanjingu. O edifício é uma cópia menor do primeiro palácio imperial, que costumava ficar neste local. O primeiro imperador de Kyoto reinou no final do século VIII, e a cidade permaneceu como capital do Japão até o século XIX. O imperador Kamu mandou planejar Kyoto em um padrão de grade com avenidas largas, seguindo o modelo das capitais chinesas. No bairro de Gion, os nomes das ruas estão nas calçadas. Muitas mulheres usam kimonos em Kyoto. É uma forma de mostrar o apego delas às tradições. E uma dessas tradições é a cerimônia do chá, que tem suas origens no Zen budismo. Os estimulantes do chá permitiam que os monges ficassem acordados e meditassem por mais tempo. Primeiro, come-se um doce, pois o chá é amargo. E o convidado deve girar a tigela 3 vezes antes de beber. A importância do chá para os japoneses faz parte do cotidiano. No Japão, a fronteira entre uma religião e outra não é muito rígida. Uma pessoa pode nascer shintoísta e morrer budista. Os rituais das duas religiões podem até se misturar. Eles compram varetas de incenso para se purificar. Os gestos são os mesmos, como se alguém estivesse se lavando com água. O Zen budismo é baseado na meditação, e o jardim Zen é o ambiente ideal para isso. Os princípios do Zen budismo são surpreendentemente modernos. Assim, no telhado da estação de trem de Kyoto, encontramos um espaço Zen colocado acima de uma colmeia fervilhante de atividades. O edifício foi alvo de muita controvérsia quando foi inaugurado. Como conciliar tradição e progresso? Uma pergunta que a cidade já se fazia em 1964, quando decidiu construir esta torre metálica futurista. Os japoneses aprenderam que, para manter o controle do futuro, não negligenciar a dimensão humana.
Uma arte marcial praticada por mulheres, o Kyudo, arco e flecha tradicional japonês, que exige bastante autocontrole. Elas gostam de se afastar da sociedade do Japão porque, na sociedade japonesa, a maioria das pessoas vive sob muita pressão. Elas gostam de se afastar disso para praticar Kyudo e gostam, de poder se enxergar como seres humanos. O Kyudo, que veio da China, utiliza um arco com mais de 2 metros de comprimento. Ele é cuidadosamente montado a partir de tiras de bambu. O bambu é o material ideal para o arco, mas é muito sensível. Não é um material comum. É feito de bambu e madeira. O bambu é um material muito especial para nós. Acho que, do ponto de vista ocidental, eles pensam que o bambu às vezes é um tipo de madeira. Mas para nós japoneses, o bambu é um tipo de material muito especial. Por isso, do nosso ponto de vista, bambu é bambu, não é um tipo de madeira. O Kyudo é uma disciplina zen porque também ensina autopercepção. Postura, respiração e concentração em elementos essenciais. Dizem que o alvo é atingido antes mesmo da flecha ser disparada. Aqui eles estão se preparando para o Jidai Matsuri, um dos 3 festivais mais importantes de Kyoto. Acontece todo outono desde 1895. Ela pariu. Um momento. O evento foi criado para comemorar o 1000º aniversário da fundação de Kyoto como capital imperial do Japão. Também é chamado de Festival das Eras. Os participantes vestem trajes de diferentes períodos até o século VIII. A procissão se reúne em frente ao palácio do imperador. Os diferentes períodos tomam seus lugares para o desfile, ponto alto do festival. Algumas rainhas da beleza estrangeiras dão um toque internacional ao evento. E os japoneses sempre admiram pessoas altas. Normalmente, cabelo loiro é extremamente raro no Japão, mas pode haver uma ou outra exceção. O festival também oferece um panorama completo de chapéus e adornos de cabeça, de acordo com a idade, posição social, profissão, região e época. Mas nem o adorno exótico, nem o chapéu, nem o cap podem, de fato, se comparar ao capacete do samurai em traje completo. Proteção reforçada, mais confortável para os pés. O desfile começa e é a história do Japão passando em revista. Na tradição ocidental, o homem busca impor sua vontade sobre as forças da natureza. De acordo com as crenças religiosas e valores estéticos do Japão, a vida do homem deve estar em harmonia com a natureza. Por meio de diferentes formas, como decoração de interiores, música, cerimônia do chá e o jardim, o homem alcança a consciência de seu lugar entre os elementos naturais. Essa é a mensagem da filosofia chamada Zen.